30º dia do nosso retiro quaresmal. Seja bem-vindo ao nosso retiro. Um dia marcante, aliás, são 30 dias, 30 encontros, 30 oportunidades que Deus nos concede para estarmos em Sua presença através desse momento de oração. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Hoje respondo a pergunta do Caio. Olá, meu nome é Caio e a minha pergunta é a seguinte: nesses tempos difíceis de pandemia, em que a gente vive tanta privação de comunidade, da Eucaristia, de experiências que nos aproximam de Deus, o que fazer para manter a nossa fé aquecida? Caio, você pergunta então sobre como manter acesa a chama da fé nesse tempo de pandemia e de privação. Olha, no atendimento a algumas pessoas, eu venho dizendo algo que eu acredito muito. Não digo isso para deixar alguém confortável ou para manter uma esperança que não é verdadeira. Falo porque acredito. Em tempos de privação como esse que nós estamos vivendo,
Deus abre as portas da misericórdia. Porta ou mecanismo ou meios sobrenaturais de misericórdia. Em tempos normais, nós temos os meios ordinários de graça de Deus. Num tempo como esse, de pandemia, de privação dos meios que nós temos e até dos sacramentos, o Senhor abre como que com portas extraordinárias de misericórdia. O céu não está fechado. A promessa que Jesus fez no momento de sua ascensão não foi jogada fora. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E é assim, o Senhor está conosco, mesmo com as nossas privações, dos nossos atos litúrgicos, celebrativos, de vida de comunidade, de encontros, de retiros, de acampamento e de etc, etc, etc. Mas, para que a gente consiga manter acesa a chama da fé, nós precisamos viver o que está ao nosso alcance. Então, quando nós não estávamos privados da Santa Missa, quem pode, deve ir à Santa Missa, obedecendo todos os protocolos que existem. Quem pode, deve procurar o sacramento da reconciliação, fazer uma boa confissão, deve rezar em família, estimular que essas orações aconteçam, deve rezar mais, deve estar mais atento à própria vida. Nós devemos assumir o combate da fé, aquilo que o sacramento da Crisma na verdade é. O sacramento da Crisma é o sacramento do soldado de Cristo, daquele que assumiu a fé que professou talvez quando criança no batismo através da fé de seus pais, padrinhos e da igreja. Então é momento de nós vivermos a nossa fé dentro daquilo que é possível viver. Eu lembro agora, por exemplo, do cardeal Vantuan. Vantuan ficou preso por um bom tempo. E ele celebrava a Eucaristia na prisão como dava. Foi entregue a ele um vidro que diziam que era de remédio, ali tinha um bocado de vinho, ele tinha um pouco de pão e ele celebrava a Eucaristia porque tinha a missa de cor. Ele também fala que como ele não podia ter a Bíblia, em alguns relatos ele diz isso, ele ia tomando nota dos versículos que ele se recordava da palavra de Deus, para ir lendo e não perdendo aquilo que ele tinha de memória. Um homem que viveu de uma maneira heróica o que era possível naquele momento de privação. E muitas vezes nós esmorecemos, nós preferimos ir para a reclamação, para as críticas contra a igreja, contra o governo, contra isso, contra aquilo. E eu não estou dizendo que algumas queixas não sejam reais, né, e justificadas. O que eu quero dizer é que quando nós assumimos essa postura, nós só sofremos mais. Eu vejo, por exemplo, gente que se queixa ainda do uso da máscara. Não se conformou ainda. É o que nós temos para esse momento. Então, para manter a chama da fé acesa, precisamos viver aquilo que está ao nosso alcance. Pode rezar o terço? Então reze bem rezado. Tem as práticas de piedade? Faça bem. Tem iniciativas como a do Gil, que oferece esse retiro quaresmal, então viva bem. A missa vai ser transmitida, viva da melhor maneira possível, acenda uma vela diante da televisão, do celular, do computador, deixe o celular de lado. Não fique naquele momento que é a sua missa, a que você está assistindo, digitando, respondendo. Não, viva bem. Neste tempo, o sobrenatural de Deus é derramado, mas é derramado sobre aqueles que se abrem para isso e têm disposição para isso. Então, talvez a palavra-chave seja disposição para viver aquilo que é possível viver. Se no dia de ontem nós refletimos sobre o egoísmo, no dia de hoje nós vamos refletir justamente sobre o ato contrário ao egoísmo, que é o fato de não olharmos para nós.
Seu egoísmo se refere a essa atitude exagerada de olhar para si. Muitas vezes nós podemos falhar conosco quando nós não sabemos olhar para a nossa vida, para a nossa história, quando nós não sabemos nos colocar em alguns momentos da nossa vida como prioridade. Então, hoje é dia de fazer o seu exame de consciência e refletir. Você tem olhado para você? Você tem olhado para as suas necessidades? Você tem tido cuidado consigo mesmo? Como tem sido a sua vida neste sentido? Você tem zelado pela sua vida em todas as áreas? Pela sua vida em relação à parte física, à parte espiritual, à parte emocional? Tem tido essa relação de um autocuidado mesmo? Você reserva um tempo para cuidar de você? Ou é tudo para os outros? É tudo em prol dos outros? Você sempre age pensando nos outros? Você até se prejudica por pensar demais nos outros? Você possui amor próprio? Se aceita? Você consegue ficar com você mesmo, ou seja, ter um tempo para se desligar, se desconectar do mundo, olhar para o seu interior, olhar para a sua intimidade, ficar com você mesmo? Tem algum ato consigo que te agride, que te fere, que te prejudica de alguma forma? As reflexões de ontem e de hoje se completam. No final das contas, precisamos na nossa vida encontrar um equilíbrio, sem uma vida egoísta, mas ao mesmo tempo reconhecendo que é necessário ter um olhar e um amor próprio, como a palavra de Deus nos ensina sobre amar o próximo, mas também amar a nós mesmos. Rezemos o nosso ato de contrição. Ato de contrição. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus e sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado por vossa graça, fazer penitência, não mais pecar e fugir das ocasiões do pecado. Senhor, tende piedade de mim, pelos méritos da paixão de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Chegando ao final deste dia de oração do nosso retiro quaresmal, peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.